Paz, shalom a todos, os que vão assistir agora e os que vão assistir depois as gravações. O texto hoje que nós vamos meditar está no livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 11. Juízes, capítulo 6, versículo de número 11. É um dos juízes mais conhecidos. Vamos falar hoje sobre Gideão e os 300. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Vamos ler até aqui, vamos meditar alguns minutos nesse texto bíblico, nessa passagem. O livro de Juízes, ele é um livro que ele começa de uma forma, para mim, um tanto quanto assustadora, né? Porque o texto do início do livro diz que era uma geração que não conhecia ao Senhor. Essa geração estava já na Terra Prometida, e já tinha entrado na Terra Prometida, mas era uma geração que não conhecia o Senhor. E por que não conhecia o Senhor? Porque a geração de Moisés e a geração de Josué e Calebe, eles viram os milagres, presenciaram, né, a travessia no deserto, eles viram o mar se abrir, o maná, as codornizes, a nuvem, a coluna de fogo, todos os livramentos que o Senhor dera no deserto, a travessia do Jordão, a queda das muralhas de Jericó, a conquista da terra. Mas essa geração agora, pós-Josué, era uma geração nova que não conhecia o Senhor. E o livro de Juízes vai dizer que cada um fazia o que lhe bem parecia, como se não houvesse Deus. Então nós vamos ver no livro de Juízes um ciclo que se repete, né? Em várias épocas esse ciclo se repete, porque o povo, ele está bem, buscando a Deus, prospera, e quando prospera se esquece de Deus. E aí Deus levanta um povo inimigo que vai subjugar o povo de Israel, e quando o povo está ali sendo oprimido pelos inimigos, eles então vão lembrar de Deus novamente, vão buscar a Deus, e Deus vai levantar um juiz, e esse juiz vai libertar o povo de Israel. Eles vão prosperar, vão esquecer de Deus, o inimigo vai subjugar de novo, e Deus levanta outro juiz, e assim Deus levanta, nesse período, vários juízes, como Sansão, como Otiniel, como Débora, como Gideão. Então são os libertadores. E esse texto que nós estamos lendo agora de Gideão, nós vamos ver que o povo de Israel está debaixo da servidão dos midianitas. Os midianitas estão subjugando Israel. Quando vem a colheita, eles roubam a colheita. Eles estão, né, oprimindo o povo de Israel. E é quando vai aparecer essa figura icônica chamada Gideão, filho de Joás, o Abisreita. Ele vai estar com um pouco da sua colheita, malhando aquele trigo num lagar. E nós sabemos que o lagar não é lugar de malhar trigo. O lagar é um lugar onde se espreme uvas para fazer o vinho. Alguns lagares, nós vimos lá no Jardim do Túmulo, eles são ao ar livre. Mas se você for no Jardim Bíblico, no Yad Shemonah, você vê que lá tem um lagar e ele é fechado, aonde as uvas ficavam espremidas e fermentando. E eu acredito, pelo texto bíblico,
que o lagar que Gideão está malhando trigo por estar escondido dos inimigos, provavelmente seria um lagar fechado, para que os inimigos não vissem que ele estava ali manipulando o trigo para depois fazer o pão. Enquanto ele está lá trabalhando, está ali malhando o trigo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai aparecer a Gideão e vai dizer para Gideão: vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo e tu libertará o povo de Israel da mão dos inimigos. E aí começa o diálogo, então, de Gideão. E o que é interessante é que, quando nós lemos o texto, quem de nós já não fez essa pergunta, né? Gideão diz assim: se o Senhor é comigo ou conosco, por que nos sobreveio tanto mal? Por que esse problema, essa opressão está acontecendo com a gente? O que é feito dos teus milagres? É o que é feito desse Deus que abriu o Mar Vermelho? Mais ou menos ele está perguntando: onde está o Senhor? Por que se o Senhor é conosco, nós estamos sofrendo tanto? Mas nós, lendo o livro de Juízes hoje, nós entendemos o porquê. É porque quando o povo estava bem, se esquecia de Deus. Isso era o livro de Juízes. Esse era o motivo da servidão e da opressão. A prosperidade afastava o povo, eles iam para a idolatria, e aí Deus, então, como um método didático, pedagógico, ele permitia essa opressão para que o povo se lembrasse dele. Deus não permitia a opressão para que o povo fosse destruído. Não, Deus permitia para que o povo se lembrasse. E se nós lermos o livro de Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo 7, na consagração do templo de Salomão, Deus vai escrever isso nesse capítulo. Ele vai dizer: se o céu fechar e não tiver chuva, se a semente não brotar, ele vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. O próprio Deus estava dizendo que quando essas coisas acontecessem, que era para o seu povo lembrar dele, e que ele então responderia. E era o que estava acontecendo. Os midianitas era um instrumento de Deus para fazer com que o povo não se esquecesse dele. E Gideão, então, quando percebe que é o anjo do Senhor, ele diz assim: fica aqui, que eu vou preparar um sacrifício. E ele vai e cozinha bolos e faz a carne, e ele traz, coloca sobre uma pedra, e o anjo do Senhor, então, consome aquele sacrifício. E aí ele entende que ele está vendo o anjo do Senhor face a face. E ele diz assim: eu vi o anjo do Senhor face a face. E Deus diz para ele: não temas, tu não vai morrer. E olha que coisa tremenda, Deus está levantando Gideão, e Gideão está se sentindo incapaz. Ele vai dizer: eu sou o menor, eu sou da menor tribo de Israel, da casa menor da menor tribo, e eu sou o menor de todos. Mas Deus está chamando ele, porque Deus, ele não chama quem é capacitado. Deus capacita aquele que ele chama. E uma das coisas interessantes é que Deus vê em Gideão uma qualidade. Deus vê em Gideão algo que lhe chama atenção. E o que chama a atenção de Deus na pessoa de Gideão? Enquanto todos estavam escondidos, com medo, sendo subjugados, sem nenhuma reação, ele vê um homem que se levanta no meio dessa situação e diz assim: eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E todas as vezes que Deus encontra alguém que está se colocando na brecha, que está inconformado com a situação, que não está aceitando a situação em que está atravessando. Não é a questão de não aceitar a situação e pressionar a Deus, não é isso. É quando nós não estamos aceitando
aquilo que nós estamos vivendo e nós nos levantamos contra a situação, não contra Deus. Nós nos posicionamos, nós agimos de alguma forma que nós estamos fazendo a nossa parte, que nós estamos colocando em atividade aquilo que nós podemos fazer. Se você olhar o livro de Reis, no capítulo 5, há uma grande fome. E toda a cidade está cercada. Mas a Bíblia diz que haviam 4 leprosos na porta da cidade. E eles olharam para aquela situação, como Gideão, e eles conversaram entre si e disseram assim, olha, se nós ficarmos aqui, nós morreremos de fome. Se nós entrarmos na cidade de Samaria, fome. Mas se nós irmos contra o arraial do inimigo, então somente morreremos. Se entrarmos na cidade, morremos. Se ficarmos parados, morremos. E se irmos contra o inimigo, então somente morreremos. E eles se levantaram e foram contra o arraial. E a Bíblia diz que antes deles chegarem lá, Deus entrou no meio do arraial, fez um barulho de um grande exército, e os inimigos se destruíram entre si. Por quê? Porque aqueles homens olharam para a situação e disseram, nós não vamos ficar de braços cruzados. E isso serve para a nossa vida. Porque às vezes a gente está vendo que a casa vai cair, que o circo está pegando fogo, que as coisas estão dando erradas, que as coisas não estão fluindo, e simplesmente nós cruzamos os nossos braços, olhamos para o céu e dizemos, Deus, agora é a hora do Senhor fazer um milagre. E Deus diz assim, mas eu quero fazer um milagre, mas eu preciso de alguém que se posicione. O que Gideão fez foi descruzar os braços, como os leprosos fizeram. Deus, ele pode fazer o impossível, mas nós podemos fazer o possível. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus. Então, o que Deus está esperando da gente para mudar uma situação, para reverter um quadro, para curar uma enfermidade, para resolver um problema familiar, é que nós venhamos descruzar os braços e fazer aquilo que é possível. E o que é possível? Eu posso orar, eu posso interceder, eu posso, muitas vezes, abrir um jejum, me consagrar. Para quê? Para que Deus, então, entre em atividade. É o que Gideão fez. Gideão começou a fazer alguma coisa que ninguém fazia, e Deus, então, entra em ação, e aparece Gideão e diz, é você. Eu vou usar você para resolver esse problema. E aí Gideão faz esse sacrifício, ele percebe que é o Senhor, e aí Gideão, não convencido, ele faz uma prova com Deus. Na verdade, ele faz 2 provas com Deus. Ele disse, o Senhor vai dar vitória mesmo. Eu vou pegar um velo de lã, vou colocar na rua. Amanhã de manhã, o orvalho vai ter molhado todo o campo, mas o velo de lã estará seco. Ele coloca lá e no outro dia, ele pega aquele velo de lã e ele está seco. E para confirmar, ele diz, agora eu vou colocar um velo de lã e amanhã tudo em volta estará seco e o velo estará encharcado. E ele coloca o velo de lã. E olha que coisa tremenda, quando nós nos posicionamos, Deus responde. E no outro dia, pela manhã, ele pega aquele velo, espreme, está encharcado, em volta está tudo seco. E aí ele entende que Deus é com ele. E aí ele diz, o que eu faço? E Deus diz, tu vai lá primeiro, tu vai destruir os ídolos de Baal, da casa do teu pai, tu vai matar o boi, tu vai fazer um altar, consertar o altar, e tu vai depois sacrificar esse boi. Deus estava dizendo para Gideão, eu preciso que tu conserte a casa, que tu coloque as coisas no lugar, que tu quebre os ídolos, que tu destrua os postes ídolos. E ele vem e pensa assim, eu vou ir de noite, né? Porque se eu for de dia, as pessoas não vão permitir. Ele entra de noite e ele quebra os ídolos, derruba os postes ídolos, faz o que Deus... Outro dia de manhã o povo olha, está tudo quebrado, destruído, e aí o povo diz assim, quem fez isso? E diz, e foi Gideão, foi o filho de Joás,
E olha o que vai acontecer no meio dessa situação. Eles vão se levantar contra Gideão e Gideão vai dizer assim: vocês querem que Deus dê vitória? Então abandonem a idolatria. Façam as coisas como devem ser feitas. E a Bíblia vai dizer que o povo entende a voz de Gideão e chamam ele de Jerubaal, aquele que quebrou o altar de Baal. E aí Deus vai mandar ele tocar o chofar e ele vai reunir todos os homens da tribo e vai mandar com que estes homens vão às outras tribos de Israel para que convoque soldados para que eles vençam os midianitas. E eles vão convocando, e a Bíblia diz que vai se apresentar 32 mil homens de guerra. E Deus vai olhar para Gideão e vai dizer assim: muito é o povo que está contigo, para que eu entregue os midianitas na tua mão. Gente, a Bíblia diz que o exército dos midianitas cobria a terra, era como gafanhotos. E não bastando o exército dos midianitas ser um exército poderoso, a Bíblia vai dizer que eles vão fazer uma coalizão com os amalequitas, então vai ser 2 exércitos poderosos que cobriam a terra. E Gideão agora tem 32 mil homens, e Deus diz: muito é o povo que está contigo. Por que Deus fala para Gideão que muito é o povo que está com ele? Porque ele diz assim: se eu der vitória para o exército com 32 mil homens, vocês dirão que a vitória veio pelo poder do exército. Mas eu quero que vocês entendam que a vitória não virá da mão do homem, mas da mão de Deus. Então eu não quero que ninguém tome essa glória e pense que venceram pela sua própria força. Aí Deus diz assim para Gideão: manda que os tímidos, os medrosos e os covardes voltem. E a Bíblia diz que 22 mil homens voltaram. Agora Gideão tem 10 mil homens para sair ao combate. E Deus olha para Gideão e diz: muito ainda é o povo que está contigo. Eles vão até a fonte de Arode. E Deus diz para Gideão: manda que eles desçam a fonte para beber água. E lá tu vai separar. E a separação vai ser assim: aqueles que beberem água como um cão, lambendo a água, com a cabeça baixa, esses tu separa. Mas aqueles que lamberem a água vigiando, esses tu põe para um lado e eu te direi quem vai contigo. E a Bíblia diz que os 10 mil descem ao ribeiro, à fonte, e 9.700 homens tomam água, bebem água como um cão. E Deus disse: esses não irão contigo. E os 300 que beberam água vigiando, esses serão o teu exército. Aí eu fico pensando na cabeça de Gideão, como que com 300 homens nós vamos vencer um exército poderoso e numeroso. 300 homens para combater um exército. Aí Deus diz assim: essa noite tu pega um moço chamado Pura e tu vai lá no meio do arraial dos amalequitas e dos midianitas, que eu vou te mostrar uma coisa. E aí Gideão pega um moço, vai para o meio do arraial. Quando ele está lá no meio do arraial, ele vê que 2 midianitas estão conversando e um contando para o outro um sonho. E ele diz: tive um sonho e eu vi um pão de cevada torrado, gigante, rodando no meio do nosso arraial e destruindo todo o arraial dos midianitas. E um diz assim: sabe qual é a interpretação do sonho? É que Deus já deu a vitória para Gideão. Deus deu a vitória para Gideão. Gideão entende que ele já tinha vencido a batalha volta com os 300. E olha que coisa interessante, nós já vamos terminar para você entender a revelação. A Bíblia diz que Gideão separa o exército em 3 colunas de 100 pessoas.
Ele dá para cada um uma trombeta, uma buzina, um cântaro vazio e uma tocha. E ele diz: vocês vão se posicionar ao redor do exército inimigo. E eu vou me posicionar numa árvore. E ao meu comando, vocês farão o que eu estou dizendo. E qual era a estratégia? Vocês não usarão armas. Quando eu der o comando, vocês tocarão as buzinas, quebrarão os cântaros e erguerão as tochas. E aí eu fiquei meditando. Eu fiquei pensando, que estratégia é essa? Porque se eu preciso vencer uma guerra, eu preciso puxar da espada. Eu preciso usar um escudo. Agora ele pega um exército pequeno, manda guardar as armas que são humanas e coloca na mão dele cântaro, tocha e buzina. Quem luta com cântaro, tocha e buzinas? Ninguém. Eu fico pensando a cabeça do exército de Gideão. Mas como eles confiavam naquilo que Deus havia falado, eles obedecem. E aqui está o segredo da vitória. É obedecer a Deus, mesmo quando nós não entendemos o que o Senhor está nos ordenando. É obedecer a Deus, mesmo quando a lógica humana está dizendo para nós, para o nosso coração, para a nossa mente, que essa não é a maneira correta. É entender a voz de Deus e aceitar a estratégia de Deus, mesmo quando nós não entendemos o que Deus está fazendo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Ou seja, muitos confiam na força do braço, na estratégia humana, no poder que há nas armas humanas. Mas o texto continua dizendo: mas nós fazemos menção no nome do Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha. O texto continua dizendo: uns se encurvam porque confiaram na força do seu braço, mas nós que confiamos em Deus, estamos de pé. Não tente explicar o que é inexplicável. Não tente colocar na cabeça de um Davi que confia em Deus, que ele precisa de uma armadura, de uma espada e de um escudo para vencer um gigante. Não tente colocar na cabeça de um Davi que uma funda e uma pedra não são suficientes para derrubar um gigante poderoso. Porque quem confia em Deus, quem acredita em Deus, quem conhece o poder do Deus que serve, não usa estratégias humanas, mas confia naquilo que Deus ordena, mesmo que não entenda. Não tente colocar na cabeça de um Noé, que está construindo uma arca no seco, num lugar que nunca havia chovido. Não tente colocar na mente dele que é em vão o trabalho de 120 anos, porque ele não está trabalhando sobre a ótica humana. Ele está trabalhando sobre a ordem de Deus. E para ele não precisa ver chuva para acreditar que Deus está dizendo para ele construir uma arca que um dia vai chover. Não tente colocar na nossa mente que confiamos em Deus,
que é melhor confiar num especialista, que é melhor confiar num técnico, que é melhor confiar na força do nosso braço, ou no dinheiro, ou na conta bancária, quando Deus nos dá uma estratégia que contraria muitas vezes até a nossa própria família, e eles olham para nós e dizem: você é louco, dessa maneira não vai dar certo, mas nós confiamos num Deus que nunca perdeu uma batalha. E nós vamos fazer coisas, nós vamos ousar, nós vamos acreditar e vamos fazer coisas que para muitos é loucura, mas o que para eles é loucura, para nós é poder de Deus. Eu estou sentindo algo forte aqui. Não tente colocar na cabeça de Gideão que ele precisa largar o cântaro, a buzina, as tochas e pegarem espadas para que Deus dê vitória para o seu exército tão pequeno contra um exército poderoso. O que Deus está dizendo nessa tarde: se Deus te ordenou, faça do jeito que Ele falou contigo. Não tente dar um jeitinho, ajudar a Deus, porque Deus não precisa da nossa ajuda. Deus precisa da nossa obediência e da nossa fidelidade. Todas as vezes que os homens tentaram ajudar a Deus para cumprir um propósito, as coisas perderam o foco e atrasaram as promessas. Deus disse para Abraão: eu vou gerar um filho de você e de Sara. Abraão e Sara tentaram ajudar a Deus e trouxeram Agar e geraram um problema desnecessário, porque não foi isso que Deus disse a Abraão. Deus disse: eu vou gerar de você. Abraão estava velho, Sara estava estéril, mas a voz de Deus, a ordem havia sido dada. E Gideão, ele disse: se o Senhor está me ordenando, e eu vi ele consumir o holocausto, secar o velo, molhar o velo, eu vi os inimigos dizendo que a espada de Gideão os derrotaria. Por que que eu vou acreditar na força de um exército e não vou acreditar na voz de Deus? Gideão disse: eu vou fazer exatamente o que ele está dizendo. E a Bíblia diz que anoiteceu, o exército se posicionou e Gideão mandou tocar as buzinas. E quando eles tocam as buzinas, imagine você, 300 buzinas tocando no silêncio da noite e o exército inimigo ouvindo aquelas 300 buzinas ou 300 chofar tocando ao mesmo tempo, e de repente, no silêncio da noite, eles escutam 300 vasos sendo quebrados ao mesmo tempo. Aquele barulho entrando dentro do arraial, e quando eles levantam para ver o barulho das buzinas e o barulho dos cântaros, eles enxergam 300 tochas erguidas. Eles entram em desespero, achando que Gideão havia alugado exércitos, porque eles viram todas aquelas tochas e eles pensaram que cada tocha é um destacamento de um exército poderoso, e entraram em pânico, e os amalequitas e os midianitas se mataram a si mesmos. E Deus deu vitória para Gideão e os 300. E o que simboliza essa estratégia no mundo espiritual? Quando a gente toca as buzinas, nós venceremos adorando a Deus. Quando nós quebramos os cântaros, nós vamos vencer a batalha nos humilhando diante de Deus, quebrando o nosso coração. E quando nós levantamos a tocha,
é quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Então nós vencemos as batalhas, adorando, quebrantando e cheios do Espírito de Deus. E nós não vamos precisar pelejar. O Senhor pelejará por nós. Então, nessa live desta tarde, se o Senhor está falando contigo, faça exatamente o que o Senhor está pedindo, porque Deus te dará a vitória pela obediência e pela fidelidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos muitas pessoas vencendo desta maneira. E se eles venceram, nós também venceremos. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este momento que nós participamos desta live, onde estamos entendendo e aprendendo que o Senhor tem uma vontade determinada para cada um de nós, para vencermos as nossas batalhas e lutarmos as nossas guerras. Que nós venhamos confiar na tua voz, que venhamos fazer a tua vontade, obedecer mesmo quando nós não entendemos. Que venhamos, meu Deus, estar quebrantados, te adorando e cheios do Espírito Santo. Por isso nós te louvamos pela vitória e te agradecemos pelo milagre. Em nome de Jesus. Amém.